dia da trombose, doutor Fábio? Dia da trombose. Faz o que para não ter? Quanto mais a gente se movimentar, melhor. A princípio, qualquer doença, ela é desenvolvida por um ou mais fatores de risco. Alguns deles a gente pode modificar, outros não. No caso da trombose, o que tem de gratificante em falar a respeito dela é que o principal fator de risco, ele é modificável. Então há fatores que a gente não tem muito como reclamar, como a idade, ninguém vai rejuvenescer, como sexo feminino, nenhuma mulher vai trocar de sexo. Então não adianta focar muito, mas a estase, que é o que a gente chama tecnicamente, que seria a estagnação do sangue nas pernas, é o principal fator de risco para desenvolvimento de trombose. Então o que é a estase? Estase, eu tento explicar para os meus pacientes mais ou menos como o engarrafamento do sangue nas pernas. O sangue tem que chegar até as pernas, isso é feito através das artérias. Para quem tem a circulação saudável, isso não consiste num grande problema, está descendo uma ladeira, não é muito difícil, mas ele tem que subir de volta, ele tem que vir do pé de volta para o coração. E é uma ladeira que ele está subindo, subir é sempre mais difícil. Então, quanto menos ele movimentar essas pernas, menos estímulo essa circulação vai ter para subir essa ladeira. Os estímulos naturais que o nosso corpo nos dá para ajudar nessa subida são os corações periféricos. A panturrilha é uma musculatura por onde passam os vasos, por dentro dela passam os vasos, e a cada contração da panturrilha é como se fosse feito uma ordenha nesses vasos, o sangue fosse obrigado a subir. Antes da panturrilha, por exemplo, a gente tem a sola do pé, que funcionaria mais ou menos como uma esponja. Ela se enche de sangue. No que a gente faz esse movimento de massagem ao caminhar, a gente espreme essa esponja, obriga o sangue a subir, ele encontra a panturrilha, que se contrai e obriga a subir. Então, todo o mecanismo de bombeamento do sangue nas pernas para subir essa ladeira está envolvido com a movimentação das pernas. Logo, quanto menos você movimentar as pernas, mais sujeito você está ao desenvolvimento de trombose, e a isso a gente chama de estase, o sangue ficaria estagnado na perna. Então, por isso que nas viagens de avião, nas longas viagens de avião, podem ocorrer tromboses. Sim, porque você fica muito tempo sentado. A princípio você está deixando inativos esses mecanismos de bombeamento do sangue. Não é preciso que seja uma longa viagem de avião. Às vezes no dia a dia a gente se pega por muitas horas sentado numa cadeira de frente para o computador sem se movimentar. O principal fator que mostra pra gente como que a imobilização, como que a falta de movimentação está atrelada à trombose, é o índice de trombose em pacientes acamados. Então, o paciente que está acamado, seja por qualquer doença, de qualquer etiologia, ou porque ele tem a saúde muito debilitada, é muito idoso e está preso à cama, ou porque ele é muito jovem, fez uma cirurgia plástica e nos primeiros 15 dias está preso à cama como recuperação pós-operatória. Os dois têm uma chance muito alta de ter trombose. Então, a idade, por exemplo, é um fator de risco, ela se soma à estase, mas a estase por si só é o principal fator de risco. Sempre que a gente se preocupar em movimentar as pernas, a gente vai estar diminuindo o risco de ter trombose. Às vezes o paciente pergunta o que é trombose. A gente fala muito nesses termo técnico chato, que só interessa a médico. O trombo é um coágulo. A coagulação do nosso corpo é um mecanismo de defesa. Se você se machuca com uma faca de cozinha e não coagula, você sangra até a morte. Então você precisa da coagulação para estancar um sangramento. Só que às vezes, por vários motivos, entre os quais a estase, você tem a formação de um coágulo dentro do vaso. Aí esse coágulo a gente chama de trombo. Então houve uma trombose dentro do vaso. No caso da trombose venosa, que é o que a gente mais divulga e que acontece principalmente nas pernas, seria um movimento agudo de uma veia importante da perna. Então aquele sangue todo da perna que deveria estar sendo drenado para cima, está encontrando um engarrafamento, como se tivesse um grande acidente de trânsito na Avenida Brasil. O que acontece com as outras ruas? Fica tudo congestionado. Então quando você tem um entupimento agudo de uma veia, a gente chama isso trombose venosa. A trombose venosa... Ela anda, esse coágulo anda? Isso aí a gente entra numa outra terminologia chata também, mas que dá para desmistificar. Um trombo é um coágulo parado. Onde ele se formou, a gente chama de trombo. Se um pedacinho desse coágulo passear pelo corpo, muda de nome e vira êmbolo. Então ele passeia pelo corpo e pode parar em qualquer órgão, geralmente o faz no pulmão. Daí é embolia. É embolia pulmonar. Então é embolia porque um pedacinho daquele coágulo migrou,
passou a se chamar êmbolo, parou no pulmão, é embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma das complicações mais temidas da trombose. Quando se diagnostica trombose, a gente tem pressa em iniciar o tratamento, principalmente para proteger o paciente das complicações, entre as quais e principalmente a embolia pulmonar. É importante que se diga que a partir da primeira dose da medicação anticoagulante ou dos vários tipos de medicação anticoagulante que a gente tem, o paciente já está extremamente protegido de ter uma embolia pulmonar. A gente não zera o risco, mas a partir da primeira dose do medicamento, a gente já tem uma grande diminuição, a ponto de, se eu tenho um paciente numa emergência em que eu faço o diagnóstico de trombose, esse diagnóstico ainda não está confirmado por exames complementares, de repente o caso daquele paciente não está tão florido a ponto de eu ter certeza plena de que é trombose. Na dúvida a gente trata. Então, na dúvida, a gente começa a tratar, a gente começa com a medicação anticoagulante, mesmo que daqui a 2, 3 horas ou no dia seguinte vá fazer o exame, que é o ecodoppler, que vá bater o martelo de que realmente há trombose ali. Se for feito o exame no dia seguinte e não fosse trombose, não foi trombose, a gente suspende a droga, não tem problema nenhum. Mas é tão importante começar o tratamento o mais precoce possível que a gente trata mesmo quando tem dúvida, mesmo quando não tem certeza. No caso de uma secretária, de uma pessoa que trabalha, uma pessoa mais burocrata, né, que trabalha durante horas sentada ali, ou a gente mesmo que se distrai na rede social e fica ali horas, convém fazer algum tipo de movimentação? Convém, é aquela história de contrair a panturrilha. Quando a gente faz isso andando, a gente faz naturalmente, sem perceber. No momento que a gente está impossibilitado de andar, a gente tem como forçar um pouquinho a barra. Aquele movimento assim, com o pé, por exemplo? Sim, o ideal, a meu ver, seria que você ficasse de pé. Porque se você está sentada e arruma algum lugar para fazer força com o seu pé, a contração do músculo não vai ser tão vigorosa quanto seria se você andasse ou se você usasse o músculo para elevar o teu corpo. Então, mesmo uma secretária, se ela tem um espaço para ter uma cadeira, ela tem espaço para ficar de pé. Então, se a cada 2 horas ela ficar de pé, contrair a panturrilha, relaxar, contrair e relaxar umas 10, 15 vezes, ela já está se protegendo disso. Mas se a gente pensar que é natural que a cada 2, 3 horas se levante para tomar um café ou se levante para ir ao banheiro, não fica tão dramático isso. Às vezes, há um certo drama um pouco maior numa viagem aérea, porque tem muita gente que toma remédio para dormir, por exemplo. Então, você embarca numa viagem de 10 horas, toma 2 diazepams, 2 Lexotan, apaga e aí realmente você não vai mexer nada as pernas. Não adianta falar que é para contrair, que é para ir no banheiro, porque não vai. Frequentemente a gente tem que usar outros mecanismos protetores, entre os quais compressão elástica, as famosas meias elásticas, por exemplo. Em alguns casos mais extremos a gente pode fazer a prevenção medicamentosa, não é o ideal, sempre que a gente puder fugir da medicação, a meu ver, em qualquer doença, mas também na trombose a gente deveria fazê-lo. Mas a preocupação da viagem são principalmente os pacientes que... E aí vale para qualquer um, homem, mulher, jovem, idoso. É aquilo que eu te falei, tudo é somatório de fator de risco. Eu, homem, jovem, eu teria o fator de risco estase numa viagem de avião. Uma mulher mais velha, além de estase, teria sexo feminino e idade mais avançada. Então, quanto mais você puder se livrar de fatores de risco, melhor. Agora, o principal fator de risco está envolvido numa viagem de avião, que é a estase, supera todos os outros, além de sexo feminino, obesidade, sedentarismo, tabagismo, o cigarro está muito envolvido nisso. No tocante ao sexo feminino, as mulheres têm mais chance de ter trombose, primeiro porque elas têm mais incidência de varizes. A veia dilatada, ela tem mais chance de trombosar, ela tem mais chance de entupir. E o hormônio feminino que acarreta a mulher mais chance de ter varizes, também acarreta, por causa disso, mais chance de uma trombose. E no caso da mulher que faz uso de pílula anticoncepcional, o que é a pílula anticoncepcional? É uma dose extra de hormônio feminino. Ou seja, não bastasse o hormônio natural produzido por ela, ela toma uma dose extra. Essa dose extra aumenta o risco de trombose. Se por um acaso ela cometeu o desatino de associar pílula anticoncepcional com cigarro, ela está pedindo com muita vantagem para ter uma trombose. São 2 fatores que são sinérgicos nesse sentido. Um se soma com o outro e a chance de desenvolvimento de trombose num paciente fumante e que toma pílula anticoncepcional é muito grande. Às vezes, por exemplo, eu me vejo obrigado a, sabendo que eu não vou conseguir tirar o cigarro de uma hora para outra daquela paciente, tirar a pílula.
O ideal seria tirar o cigarro. Mas como o cigarro envolve um processo mais lento, mais trabalhoso, tira de cara a pílula. Depois a gente pensa em parar de fumar e depois que parar de fumar, de repente volta com a pílula. Combinar as duas coisas não dá. E a reposição hormonal está no mesmo plano? É hormônio feminino, então qualquer via extra de hormônio feminino, qualquer forma de administração, às vezes o paciente me pergunta, mas eu uso adesivo, mas eu uso implante intradérmico, abaixo da pele. O que a gente tem de mais moderno hoje são que tanto a pílula anticoncepcional quanto os adesivos, todos os mecanismos hormonais contraceptivos têm uma dose hormonal muito menor do que tinha antigamente. Então você diminui o risco, mas todos eles envolvem uma dose extra de hormônio. E no caso da mulher, que por causa dos hormônios também já tem uma chance maior a desenvolvimento de varizes, as varizes por si só oferecem ao paciente o risco de trombose, mais ou menos por um motivo parecido com a estase. O sangue, ele tem que circular, ele não foi feito para ficar parado. Se eu tirar uma amostra de sangue de um paciente e colocar aqui num copinho, ele vai coagular. Então ele só se apresenta no estado líquido quando ele está circulando. Ou seja, quanto mais lentamente ele circular dentro dos vasos, mais chance tem de coagular. Quanto mais dilatadas estiverem as veias, mais lenta vai ser a velocidade de circulação. Porque se eu estou regando o meu jardim e quero que o jato da mangueira vá mais longe, eu coloco o dedo na ponta da mangueira para diminuir o calibre e com isso o jato ser mais forte. Ou seja, quanto maior o calibre do vaso, mais lento é o jato. E quanto mais lento for o jato, mais estagnado vai ficar aquele sangue, mais risco tem de coagular. Nesse mecanismo, por exemplo, entra a explicação de quão protetora é a meia elástica para esses pacientes. A meia elástica vai comprimir essa perna. Comprimindo a perna, ela comprime também os vasos. E quanto mais comprimido tiver esse vaso, mais rápido o sangue vai circular. Um dos exames que a gente usa para diagnosticar varizes e para fazer o diagnóstico definitivo de trombose é o ecodoppler. É um ultrassom que se faz da perna e que é focado na circulação. O Doppler mede, entre outras coisas, a velocidade da circulação no sangue. Se eu fizer um Doppler seu agora, ele vai mostrar a circulação do sangue nas suas veias, velocidade X. Se você vestir uma meia elástica de média compressão, por exemplo, e refizer imediatamente um Doppler, vai marcar 2x, 3x. Então é nítido o efeito protetor da meia elástica. Por isso que se usa meia elástica no pós-operatório, então? Também. Durante a cirurgia, inclusive? Exatamente. Cirurgia por si só é um fator de risco imenso para a trombose. Pelo procedimento cirúrgico, pela recuperação pós-operatória, pelo fato de você ficar sem se mexer. Existem alguns tipos de cirurgia, como a ortopédica, como a ginecológica, que são um fator de risco a mais do que outros tipos de cirurgia. Então, se você identifica um paciente com muitos fatores de risco para trombose, quanto mais fatores de risco você tem, mais armas preventivas você tem que usar. E a meia elástica é uma das armas preventivas para isso. A aspirina também? A aspirina é uma das drogas que a gente chama de antiagregante. Ela iria diminuir levemente a coagulação. Então, quando se fala em diminuir coagulação, você diminui em vários níveis. Poderia diminuir um pouquinho mais ou diminuir drasticamente. A aspirina estaria no primeiro estágio. A gente diminuiria um pouquinho a coagulação desse paciente. Quanto mais risco ele tiver, mais intensa tem que ser a anticoagulação. Porém, a anticoagulação vai deprimir uma defesa do nosso corpo, que é a coagulação no momento de um acidente. Então, você não deve anticoagular esse paciente mais do que o necessário. Se você estiver muito anticoagulada e se acidentar, o seu sangramento vai ser muito maior. Logo, você tem que anticoagulá-lo na medida do necessário para o risco que ele tem. Eu tinha um professor que dizia que não adianta a doença ser benigna se o doutor é maligno. Então você tem que, o seu tratamento não pode ser mais agressivo do que a doença. É preciso saber direitinho qual o risco daquele paciente e escolher o tipo de prevenção ideal para ele. Tomara que acerte. Sim, geralmente sim. Intervalo, voltamos já já.